Abra sua Bíblia, nós vamos orar e em seguida eu farei a leitura desse texto. Romanos 11, 25. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, neste momento do culto queremos adorar ao Senhor, ouvindo a Tua voz. Desde a leitura da Tua palavra, a explicação e a aplicação da mesma, pedimos que o Senhor seja conosco, desvendando os nossos olhos, ó Deus, a fim de que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Faz isto, Senhor, age em nós, toma-nos todos nas Tuas mãos, a começar em mim. Dá-me a graça de ler, explicar e aplicar fielmente a Tua palavra. Nós pedimos tudo isso pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, em nome de quem oramos com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Romanos 11, 25 diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Amém. Meus queridos irmãos, quando nós falamos da salvação de pecadores, nós precisamos nos distanciar de duas posturas extremamente negativas e, por que não dizer, pecaminosas. A primeira delas é julgar que nós conseguimos ser salvos por nossas próprias obras. Este é um pensamento que você não deve ter na sua mente e nem deve cultivar. Ele não deve florescer no seu coração. Isto é o que a Escritura diz ao nos afirmar, por exemplo, em Jonas capítulo 2, que a salvação pertence ao Senhor, não é ao homem. Embora sejamos alvos da graça de Deus e sejamos salvos, mas a nossa salvação não depende de nós, mas da graça de Deus na nossa vida. O segundo erro que nós devemos nos distanciar quando fala de salvação é exatamente aquele erro em que nós olhamos para o outro que ainda não obteve esta graça salvadora da parte do Senhor e julgar que nós somos melhores do que eles porque fomos salvos. E isto faz com que a gente desconsidere um fato importante e real, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, não somente eu devo olhar para a salvação e enxergar com humildade que fui salvo pela graça do Senhor, mas também eu devo olhar para aquele que ainda não foi salvo e não julgar-me melhor do que ele, porque ele ainda permanece incrédulo, porque ele ainda não deu ouvidos ao Evangelho, porque nós estávamos também assim outrora e fomos alcançados pelo Senhor. Quando nós temos isso em mente e consideramos a epístola que Paulo escreve aos Romanos, igreja que lá existiam, tanto judeus como gentios,
nós entendemos então o porquê desta fala do apóstolo Paulo nesse sentido. Pois Paulo, o apóstolo, queria que aqueles crentes fossem crentes humildes, cientes de que foram salvos pela graça de Deus e que não eram uns melhores do que os outros, pois todos, como corpo de Cristo, como família de Deus, como edifício de Deus, tinham o seu papel relevante no corpo de Cristo. Não havia melhor e nem pior. Não é sem razão, portanto, que no capítulo de número 12 dessa epístola, no verso número 3, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo e unificando este pensamento: porque pela graça que me foi concedida, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, o raciocínio do apóstolo Paulo é este. Mas nessa seção da carta, que começou no capítulo de número 9, o apóstolo Paulo está analisando de modo específico a situação dos judeus. E ele começa o capítulo 9 falando da sua tristeza de não ver os judeus salvos, e reconhecendo também que eles foram de fato um povo especial, porque eles receberam privilégios do Senhor que nenhum outro povo tinha recebido e nem recebeu. Por favor, volte seus olhos para o capítulo 9 de Romanos e veja do que eu estou falando. No verso de número 4 de Romanos 9, nós lemos assim: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, qual é sobre todo, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então Paulo reconhece, de fato, esse povo é um povo diferenciado. Eles foram alvos desse favor do Senhor. Mas aí, como eu disse, ele está agora aqui tentando mostrar para aqueles irmãos, inspiradamente isto, qual é a situação dos judeus. Por que que eles, tendo todas estas bênçãos, não foram todos convertidos? O que aconteceu? E aí ele vai especular uma série de razões. Na verdade, ele vai apontar uma série de razões que poderiam ser as questões, e de fato eram prováveis para isto, mas sempre levantando objeções. Então a primeira delas: o evangelho falhou, por isso eles não foram salvos? Aí Deus vai dizer: não, a palavra de Deus não falha. Outra possível: Deus foi injusto. Não, Deus não foi injusto, Ele age com misericórdia segundo o que Ele quer. Então o que foi que aconteceu? Então, depois de arrazoar sobre estas possibilidades, Paulo agora, no final desta porção, dessa unidade que finaliza aqui no capítulo 11, vai mostrar o seguinte: então, já que todas essas situações foram postas, o que poderia acontecer na igreja? Os gentios olharem para os judeus e dizerem assim: então nós somos, porque fomos salvos, melhores do que vocês que rejeitaram. Paulo disse: não, isso não pode acontecer. E aí ele começa a partir do verso número 11, por favor, veja comigo aí, do capítulo 11, a desfazer esta ideia. Por favor, leia comigo, tá? Acompanhando com os olhos, logicamente. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Agora o verso 13: dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo aos gentios, glorifico o meu ministério. Agora o verso 20: bem, pela sua incredulidade foram quebrados, tu porém mediante a fé está firme, não te mais. Então o ponto é esse: vocês são salvos, mas vocês não podem ser salvos soberbos. Não é porque os judeus foram rejeitados que de fato e finalmente Deus rejeitou todos os judeus. Não é assim. E agora então, como é que Paulo vai desfazer essa mentalidade de orgulho? O que é que ele vai mostrar acerca da salvação dos judeus e também dos gentios, que quebra o orgulho destes que pretensamente se acham melhores do que os outros? E é isso que esse texto vai nos mostrar nessa noite, que a minha salvação,
não deve me conduzir à soberba para com aquele que ainda está incrédulo, mas a consciência de que Deus é soberano, imutável e misericordioso. Se você é salvo e você está diante de alguém que ainda é incrédulo, isso não deve lhe conduzir à soberba, mas a consciência de que Deus é soberano, imutável e o quê? Misericordioso. Vamos ver isso. Primeiramente, a consciência de que Deus é o quê? Soberano. Veja comigo aí os versos número 25 a 27. Novamente, dizem assim. Podem ler para me ajudar, por favor, 25 a 27. O que é dito aí? Porque... Vinte e sete, esta... Eu quero pontuar aqui algumas coisas que relevam, ou revelam, digo, a soberania de Deus. A primeira delas está na questão da revelação do mistério. É importante até destacar, se você for ouvir sermões nesse texto, os sermões bons, né, logicamente, que eles vão destacar esse aspecto de mistério. O que é esse mistério? E à luz da Escritura Sagrada, você vai perceber que mistério é aquilo que Deus tinha consigo mesmo e que revelou através dos seus profetas. E que no nosso caso está registrado aqui na Escritura. Então, o mistério é o mistério do Evangelho. A saber, o que Deus estava fazendo para demonstrar a sua obra de salvação por meio de Cristo Jesus. Então, o mistério aqui não tem nada a ver com misticismo, com forças ocultas, com nada disto. É a verdade de Deus revelada no que toca à salvação. Então, Paulo está dizendo o seguinte: vocês que são crentes, e particularmente aqui os gentios a quem ele está se referindo, entendam uma coisa: Deus, em sua soberania, revelou a vocês um mistério que estava oculto. Qual é o mistério? O mistério da salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Simples, é somente isto e nada além disto. Mas ao mesmo tempo que é tão simples, é igualmente profundo. Por quê? Porque a salvação de pecadores foi algo posto desde a eternidade no Senhor, no conselho da Trindade, e agora Deus está revelando aos homens o que ele haveria de fazer, a saber, salvar judeus e também o quê? Gentios, por meio do Senhor Jesus Cristo. Só isso. Mas olha a implicação disto. Paulo quer que aqueles irmãos tenham ciência disto, para entenderem que a salvação desses pecadores se deu por um ato soberano de Deus. Pois assim como Deus soberanamente está revelando o seu mistério, Ele também fez outras coisas dentro da sua soberania. O que? Por favor, veja comigo, verso 25. Parte B, diz assim: para que não sejais presumidos em vós mesmos, aí prossegue, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos... A pergunta é: Israel é responsável pelo seu endurecimento, mas quem é que governa os corações? O Senhor. Então Deus estava agindo soberanamente, inclusive no coração daqueles que foram endurecidos. Embora eles sejam responsáveis pelo seu endurecimento, mas é Deus, em sua ação soberana e poderosa, que fez com que eles rejeitassem o Evangelho. Irmãos, isso parece difícil de entender, não é? Porque aqui nós temos duas coisas importantes sendo postas: a soberania de Deus e o quê? A responsabilidade humana. O mesmo Deus que chama ao arrependimento, por exemplo, Mateus capítulo 3, João Batista vai falar sobre isso. Mateus capítulo 4, o Senhor Jesus Cristo pregando diz: arrependei-vos e
crede. Também é o mesmo Deus que escreveu Romanos capítulo 2, verso 4, e diz: não sabeis que é pela bondade de Deus que sois conduzidos ao arrependimento? Mas o que Paulo tem em mente aqui é o seguinte: você tem que entender que o mesmo Deus que revelou soberanamente o seu mistério é o mesmo Deus que age no coração dos pecadores. E quando ele fez isso, é porque em seu propósito eterno e soberano, ele queria, através do endurecimento dos judeus, alcançar quem? Os gentios. É isso que ele diz, que em parte veio endurecimento a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo usa finalmente o argumento do Antigo Testamento para atestar a soberania de Deus, dos propósitos divinos. Veja comigo agora o verso 26 e 27. Ele diz assim: e assim todo Israel será o quê? Então, soberanamente, Deus está dizendo o quê? Todo Israel será salvo. Por que ele pode afirmar isso? Porque ele decretou que assim fosse. Como? Prosseguindo no texto: como está escrito, virá de Sião um libertador, e ele apartará de Jacó o quê? Então Deus vai mandar um libertador para tirar o povo do pecado, para limpar o povo, para remir este povo. Como? Soberanamente. E mais ainda ele diz no verso 27, esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus o quê? Pecados. Eu vou fazer isto. Então a primeira coisa que o apóstolo queria que aqueles irmãos entendessem é que a salvação está debaixo da soberania de Deus e não da sua vontade. Se fomos salvos, é porque Deus é soberano. Não esqueça disso. A soberania de Deus é que faz com que nós possamos ter a garantia da nossa salvação. Eu acho interessante e importante que você considere, abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6. Abriram? João capítulo 6. Eu vou ler a partir do verso de número 35. João 6, 35. Abriram? Posso ler? Diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Prosseguindo: porém eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu peca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Deus soberanamente decretou tudo no que diz respeito à nossa salvação. Bom, esta é a verdade. Mas o que é que eu faço com isso agora? Qual é o efeito disso na minha vida? Considerando inclusive o próprio contexto da carta, onde alguns poderiam olhar para os outros e dizer assim: eu fui salvo, você não foi. É que você precisa sair daqui hoje, irmão, com a sua cabeça bem baixinha, boca no pó, e entender que se você foi salvo, foi porque Deus assim decretou. Não foi por nenhuma bondade sua, não foi porque você fez algo que, segundo a sua compreensão, foi agradável aos olhos de Deus, mas porque Ele decidiu te salvar. Ele que decidiu te revelar a verdade. Ele que te deu a graça de compreender o Evangelho. Ele que te fez saber qual era a sua situação antes do Senhor, morto em delitos e pecados. Ele que te mostrou a obra perfeita do Senhor Jesus Cristo em seu favor. Tudo foi Deus quem fez. Então isso era para a igreja entender.
não se ensoberbeça, porque só há um soberano na salvação, e é Deus. Não sou eu e nem você. Mas o segundo argumento do apóstolo Paulo, irmãos, está aí nos versos número 28 e 29. É que a nossa salvação, ela é fruto não somente da soberania de Deus, mas também da imutabilidade dos seus decretos. Deus não somente decidiu nos salvar, mas garantiu, a partir do seu próprio ser, a nossa salvação, ou seja, não vai mudar. Ok? Nesse sentido, portanto, veja comigo os versos 28 e 29, quando dizem assim: quanto ao evangelho, são o quê? Eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são o quê? Presta atenção aqui, o que ele está fazendo é esse paralelo entre judeus e gentios. Lembre que o endurecimento dos judeus trouxe salvação para os gentios. Então Paulo está trabalhando essa ideia. Agora ele vai pegar duas grandezas aqui importantes, a saber, o evangelho e a eleição. Elas não são contradizentes, tá? É bom que entenda isso. Então, no primeiro momento ele diz assim: quanto ao evangelho, são eles o quê? Inimigos por vossa causa. O que é que ele está dizendo? Presta atenção. Os judeus são inimigos do evangelho para o benefício dos gentios. Lembra aqui, veio para os seus. Quem eram os seus ali? Os judeus. Mas os seus não. Quando Paulo vai pregar em Corinto, os judeus rejeitam. E ele diz: eu vou sair daqui. Ele diz: não, fique aqui, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Então a rejeição dos judeus ao evangelho trouxe um benefício para os gentios. Então, nesse sentido, o que é que o texto diz? Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Então Deus soberanamente está agindo assim. Agora a segunda parte: quanto, porém, à eleição, amados por causa dos... Então, se eles são vistos como inimigos por causa do evangelho, mas quando você olha para a eleição, eles são o quê? Amados. Por que amados? Porque lembre que a eleição vem dos patriarcas. Volte lá para o capítulo 9, por favor. Abriram? Olha o que é dito: pertence-lhes a adoção, verso 4, também a glória, as alianças, a legislação, o culto e o quê? Agora lê o verso 5 juntos. Deles... Então eu olho para os judeus e digo: são inimigos por causa do evangelho, mas são amados por causa de quê? Da eleição. Por quê? Porque eles foram alvos da graça de Deus no que diz respeito a receber todos esses benefícios. Então a questão é a seguinte: de uma face eu olharia para os judeus e diria: são meus inimigos, porque rejeitaram o evangelho. De outra face eu oraria e dizer: são meus amados, porque deles veio o quê? A eleição. Aí você vai dizer: mas pastor, agora fica uma confusão na minha cabeça, porque são amigos ou inimigos? São amados ou são odiados? O que Deus está mostrando aqui através do apóstolo é que você precisa desta dupla compreensão da soberania de Deus na salvação, de entender que quando os judeus rejeitaram o evangelho é para o nosso benefício, e quando eles foram alvos da graça de Deus, recebendo tantos privilégios, também foi para o nosso o quê? Só que na nossa visão limitada, a gente não consegue ver isso, salvo se Deus nos mostrar como é. Deixe-me dar um exemplo disso para você. Você já viu determinadas situações na sua vida que você olha e no primeiro momento diz: ah, que coisa maravilhosa. Passado o tempo você olha: eita, aquilo que eu achei que foi bom, não foi tão bom assim. Pense no inverso: ah, que coisa horrível. Passado o tempo você olha e percebe que aquela coisa que aparentemente era horrível foi o quê? Foi um grande benefício. A nossa percepção, ela é sempre o quê? Condicionada, positivo e negativo, bom e ruim. Nessa linguagem Deus está falando, mas para que percebamos o quê? Que quer seja pela inimizade dele, ou pelo amor
todas as coisas, tudo coopera para a nossa salvação. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o que é que isso tudo revela? A imutabilidade de Deus na nossa salvação. Veja agora o verso 29, por favor. Olha o que diz: porque os dons e o quê? A vocação de Deus. Então não importa se judeu é inimigo ou é amigo, se é amado ou se é odiado, aquilo que Deus estabeleceu em termos da vocação do seu povo será sempre eficaz. Por quê? Porque Deus não muda o seu plano, assim como Ele também não muda. Agora pense comigo. Meu Deus, se dependesse da minha mudança, eu seria salvo? Seria? Ah, meu filho, mas não seria mesmo. Pode ter a certeza disso. Porque um dia você está de um jeito, outro dia você está no outro. Um dia você está pleno de convicção, no outro dia você já está cheio de dúvida. Então, se dependesse da sua instabilidade e da sua mutabilidade, nunca você seria salvo. Mas há uma garantia no texto, qual é? É que os dons e a vocação de Deus, eles são o quê? Não sofre mudança. Então, gentil, diria o apóstolo Paulo, fica humilde aí, porque você só não perde a sua salvação, não é por causa de você não, é porque Deus que lhe chamou garante até o final a sua salvação. Então você olha para o judeu e diz: ah, está vendo, ó, não tem judeu salvo, e você pode até se soberbecer com isso. Deus diz: não, não faça isso, porque o que garante a sua salvação é a minha soberania e o fato de que eu não mudo. Porque se dependesse de você, você já teria perdido. Mas tem um terceiro argumento do apóstolo Paulo, e este é o último desse texto. Qual é? Veja agora comigo os versos 30 a 32. Então ele pontuou: não se soberbeça, mas seja humilde, porque sua salvação depende da minha soberania. Não se soberbeça, mas seja humilde, porque a sua salvação depende da minha imutabilidade. Porque os dons e as minhas vocações são irrevogáveis. Terceiro, não se ensoberbeça, porque a sua salvação depende da minha misericórdia e não da sua bondade. Veja o verso 30. Porque assim como vós também outrora, aqui ele está falando aos gentios, assim como vós, gentios, outrora, fostes desobedientes, mas agora alcançastes o quê? Misericórdia, à vista da desobediência deles. Então vocês eram desobedientes e alcançaram misericórdia. Agora vocês observam que eles estão sendo desobedientes. Verso 31. Assim também estes quem? Os judeus. Agora foram desobedientes para que igualmente eles alcancem o quê? À vista da que vos foi o quê? Então presta atenção agora aqui para mim. O que é que Paulo está dizendo? Gentios, vocês eram desobedientes e eu fui misericordioso com vocês. E agora vocês são o quê? Salvos. Agora olhe para os seus irmãos judeus. Eles estão sendo desobedientes e agora eu serei misericordioso com eles. Qual é a nossa atitude como pecadores quando vemos Deus agindo com misericórdia com o pecador? Qual é? Sabe qual foi a deles aqui? Não. Tem misericórdia desse traste. Tem misericórdia destes desobedientes que foram tão abençoados e rejeitaram. Então Deus está mostrando agora que a salvação deles não dependeu da bondade deles ou dos judeus, mas de Deus operar a sua misericórdia para com judeus e gentios, porque todos estavam mortos em delitos e pecados. Por isso que ele prossegue dizendo, verso 32, leiam juntos:
porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia. Quem são esses todos que Deus encerrou debaixo da obediência? Judeus e... Então você é salvo por causa de quê? Porque você é bonzinho? Porque Deus, que encerrou soberanamente todos debaixo da desobediência, decidiu ter misericórdia de você. A pergunta que eu faço é simples, toda vez que eu leio esse texto: onde é que está aqui nesse texto o espaço para a soberba humana a partir da salvação? Onde é que está aqui? Porque o plano da salvação foi revelado por graça de Deus, como o mistério foi revelado. Porque a decisão de salvar e nos chamar eficazmente veio da parte de Deus, como também está revelado. E nisso está a nossa segurança. E porque a decisão de agir bondosamente e contemplar-nos com a sua misericórdia também foi a decisão de Deus. Então por que esses gentios haveriam de olhar para os judeus, que rejeitaram de fato o evangelho, e se acharem superiores a eles? Irmãos, eis aqui o nosso grande problema: a falta de compaixão. Nós fomos alcançados pelo Senhor, nós experimentamos da sua graça, do seu favor, da sua bondade, da sua misericórdia se renova todos os dias, mas parece que muitas vezes nós estamos agindo como esses gentios aqui desta carta, olhando para aquele que ainda permanece incrédulo, como se fôssemos melhores do que eles. De fato, estamos numa condição melhor porque Deus, em seu poder e bondade, nos colocou. Ele nos tirou de um tremedal de lama e nos pôs os nossos pés sobre uma firme rocha, mas não foi por obra nossa, mas pela bondade dele, expressa na sua misericórdia, pela imutabilidade do seu ser, que nos chama de modo irrevogável, e pela sua soberana decisão de ter um povo que se chamasse pelo seu nome. O apóstolo Paulo queria que aqueles judeus e gentios entendessem que a salvação é uma obra do Senhor, monergística. Nós respondemos à graça de Deus porque Ele nos vivifica, porque todos estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então você tem 3 questões aqui acerca de Deus, que devem nos conduzir à humildade no que toca à salvação. Na nossa salvação, Deus é soberano. Na nossa salvação, Deus é imutável. Na nossa salvação, Deus é misericordioso. Quais as implicações disso para a minha vida e para a sua vida? A primeira delas é que você deve ser cheio mesmo, de gratidão ao Senhor. Seja grato a Deus. Bendiga ao Senhor. Diga: ó Deus maravilhoso, eu quero te bendizer, porque o Senhor decidiu me salvar, soberana, imutável e misericordiosamente. Graças te rendo, Senhor. Graças te rendo, porque se dependesse de mim não seria possível, mas o Senhor decidiu assim fazê-lo. Bendito seja o Senhor. Louve a Deus por sua salvação. Louve a Deus. Bendiga o seu nome, glorifique ao Senhor. Honre-o por ser salvo. A segunda coisa que eu queria que você pensasse está no âmbito horizontal, que é no tipo de relacionamento que você tem com os irmãos. Você percebe como essa questão ela está sendo, vez por outra, alvo da nossa reflexão aqui? Irmãos, se nós entendermos de fato a nossa salvação, não haverá espaço entre nós para orgulho e soberba, mas para uma postura humilde diante de um dos outros. Por quê? Porque todos nós estávamos no mesmo padrão.
Talvez alguns aqui tenham ouvido o Evangelho desde criança, outros não tiveram essa oportunidade. Talvez alguns aqui tiveram um líder que explicou bem a palavra, outros não tiveram essa oportunidade. Mas independente dessas origens de matizes, há um ponto comum que nos nivela. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, independente da sua origem como judeus, ou da falta dela como gentios, todos carecíamos da mesma graça. Então, por que temos esta tendência pecaminosa de tratar uns aos outros soberbamente, se todos nós estávamos carentes do mesmo favor? Pense sobre isto. Talvez isso modele a forma de você cumprimentar o seu irmão, de contemplar suas dores, de entender as suas dificuldades. Creio, irmãos, que a nossa percepção sobre a nossa salvação delineia a nossa forma de viver. Eu lembro de uma pergunta perscrutadora que eu ouvi de um professor, que tenho como amigo, o reverendo Vadislau. Ele uma vez me fez questionar as minhas motivações. Foi um dos eventos mais marcantes da minha vida cristã, entender por que faço as coisas. Então, se eu venho pregar, qual é a motivação que está aqui no meu coração para pregar? Se eu vou atender alguém, qual é a motivação? Perceber o que está por trás do que eu faço, do que eu penso. Irmãos, eu nunca tinha sido levado, conduzido a pensar sobre isso. Foi um negócio assim, para mim, transformador. Entender os motivos do que faço. E por que não faço também. E aí eu pude ver que no fundo, existia um coração soberbo, onde as minhas ações eram muitas vezes pautadas pelos meus próprios interesses, desconsiderando os outros. Mas quando Deus nos faz entender como Ele nos salvou, sua misericórdia na nossa vida, sua soberania, a gente consegue ver, pela graça de Deus, qual é a condição do outro e ter maior compaixão. Era isso que Paulo queria ver naquela igreja. Ele não queria ver judeus e gentios brigando. Ele gostaria de vê-los, e falou isto, em harmonia. Ninguém vendo aos outros superior ou inferior, mas iguais em Cristo. Porque é isso que Ele quer que nós façamos. A terceira e penúltima coisa que eu queria que esse texto levasse você a pensar é a seguinte: você percebeu como Deus é? Como Ele opera na sua salvação? Ele é soberano, Ele é e Ele é misericórdia. Olha que bênção! Esse é o seu Deus. Soberano sobre tudo e todos. Até mesmo as coisas que parecem aos nossos olhos ruins acontecendo, estão debaixo do governo de quem? O que era ruim? Judeus rejeitaram o Evangelho. Aconteceu, mas isso tinha um propósito soberano? Tinha. Então até mesmo as coisas mais difíceis na nossa vida têm que ser percebidas à luz desse grande plano da salvação, que está sendo conduzido soberanamente pelo Senhor. Então vá para casa, sente que você está nas mãos de um Deus que é o quê? Soberano. Quando seu carro bate, quando você perde o emprego, quando tem um problema na família, qualquer que seja a situação, tudo vai convergir para o seu bem, porque Deus é soberano. Diante dessa percepção, você vai entender também que os dons e a vocação de Deus são o quê? Então você pode ter medo de perder salvação? Sim ou não? Por que não? Porque os dons, grave o versículo bíblico, porque os dons e a vocação de Deus são o quê? Se Ele deu, está dado. Só quem pode tirar é Ele. E Ele disse que não vai tirar? Olha que segurança maravilhosa. Seguros nas mãos de Deus soberano, seguros nas mãos de um Deus pastor, e naquele dia que eu pequei,
Eu cometi algo terrível aos olhos do Senhor. E ao meu coração veio a grande dúvida: perdi minha salvação. O que é que você tem que lembrar? Que Ele é o quê? Misericordioso. E que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Que bênção, não é? Você está na mão de Deus, que opera a sua salvação de modo soberano, imutável e o quê? Misericordioso. É esse Deus que é o nosso Deus. E eu quero finalizar dizendo o seguinte para você: quando você for para casa hoje, leve para casa esta convicção: olha, eu sou salvo, mas a salvação não deve me conduzir à soberba, mas uma vida humilde. Então peça a Deus: Senhor, faça de mim um servo humilde, a partir da percepção da minha própria condição espiritual. Eu não quero ser um crente soberbo, eu quero ser um crente humilde, temente ao Senhor, que zela por uma vida santa e que tem compreensão da condição do outro, para ajudá-lo e conduzi-lo a uma vida em Cristo Jesus. Faça isto, meu irmão, e eu tenho certeza que Deus será contigo e te abençoará. Que Ele te abençoe. Amém.